0,09%. O dólar comercial em baixa é vendido a R$ 5,50. Trânsito. A EPTC atende agora um acidente entre dois veículos na Avenida do Forte, na zona norte de Porto Alegre. Afeta o sentido norte-sul na região do bairro Vila Ipiranga. Segue muita lentidão na saída de Porto Alegre pela região das Ilhas, pela BR-290, devido a um acidente ainda ocorrido no início da manhã, mas o caminhão ocupa ainda a faixa da direita do quilômetro 102. Na região metropolitana, atenção para obras na RS 240, entre Portão e São Leopoldo, causando lentidão nos dois sentidos da rodovia. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Em GZH... Renan Calheiros confirma a apresentação de relatório da CPI da Covid na próxima terça-feira e diz que irá indiciar o presidente Jair Bolsonaro. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, afirmou hoje em entrevista à Rádio Gaúcha que vai propor o indiciamento de mais de 40 pessoas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre elas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, por omissão no combate à pandemia. Também vão estar no relatório os nomes do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do atual ministro Marcelo Queiroga e do líder do governo, Ricardo Barros. A apresentação do parecer pelo senador Renan Calheiros está marcada para a próxima terça-feira. Para a Rádio Gaúcha, Bruno Pancô. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Da redação de GZH, Pedro Quintana. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion. Renove, reforme, sua casa merece novos ares. Só na Elevato você tem a maior diversidade de porcelanatos e todas as grandes marcas do mercado, com o maior estoque à pronta entrega. Na Elevato você encontra a maior variedade em porcelanatos, vinílicos, tintas, metais, iluminação, louças e todo o material para acabamento de sua construção, com promoções super especiais. Elevato, sua casa, nossa causa. Televendas 3671-4933. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento, Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Boa tarde, meio-dia e 5 minutos, 25 graus é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com o oferecimento de Camaquanet, conexão com você, Pompeia, fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque, análises clínicas, Meta Imóveis, realizando sonhos, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente começa a edição do Jornal de hoje trazendo para você o que foi destaque na manhã desta quinta-feira. Camaquã divulga novo cronograma de segunda dose antecipada contra a Covid-19.
As doses estão sendo aplicadas no Centro de Imunização Viegas. Homem com quase 30 crimes de furtos e arrombamentos é preso em Camaquã. Sem identificação divulgada, ele é acusado de delitos contra o patrimônio público. Começa na segunda-feira a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para atividades de alto risco. A norma valerá tanto para profissionais que trabalham no local, quanto para o público em geral. Deputados aprovam valor fixo para a cobrança de ICMS para combustíveis. O texto segue agora para análise do Senado. Operário morre eletrocutado durante trabalho em Camaquã. A vítima manuseava um poste de concreto quando acabou colidindo com a fiação elétrica. Acidente na BR-290 deixa carro completamente destruído. O carro chegou a ficar pendurado na cabeceira de uma ponte. E acidente entre caminhão e caminhonete resulta na morte de uma pessoa na BR-386. Foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão. Agora são 12:08. Esses foram os destaques do Jornal de hoje. E você confere agora a previsão do tempo. Áreas de instabilidade mantêm o céu carregado no interior do Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva forte até o final desta semana. Nesta quinta-feira, entre uma chuva e outra, o sol consegue aparecer, mas a temperatura não sobe muito. A máxima prevista é de 25 graus. Além disso, na sexta-feira, as áreas de instabilidade ganham ainda mais força e a temperatura fica mais baixa. Vai chover a qualquer hora, com grandes acumulados acima de 30 milímetros e, por causa do mau tempo, a temperatura não vai passar dos 20 graus. Além disso, é uma chuva perigosa porque ela vem acompanhada de ventania, descargas elétricas e risco para granizo. No fim de semana, a chuva perde força, mas a temperatura diminui ainda mais por causa da entrada do ar mais frio. As máximas no fim de semana não deverão passar dos 19 graus. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Obrigada, Desirê. Agora são 12:08 e nós vamos começar as informações policiais de hoje. Um acidente no sentido capital-interior está provocando congestionamento na BR-290, na altura da Ilha das Flores. Devido à colisão de um automóvel com um caminhão, os motoristas devem estar atentos à sinalização. Por conta desse impacto, o veículo Volkswagen Santana com placas de Viamão ficou pendurado após bater na cabeceira da ponte. O caminhão envolvido na colisão estava carregado de refrigerantes e se deslocava para Pelotas, no sul do estado. O motorista do utilitário natural de Viamão ficou preso nas ferragens e foi removido ao hospital. Ele tem 56 anos e, quando foi retirado do carro, seu estado de saúde era estável. Agentes da PRF estão atendendo a ocorrência por conta de um vazamento de óleo que foi identificado na pista. E, por causa disso, foi colocado serragem na via, porém ainda não há previsão de liberação. E um acidente na manhã desta quinta-feira no quilômetro 443 da BR-386 em Nova Santa Rita resultou na morte de uma pessoa. As informações dão conta que a colisão entre uma caminhonete Hilux e um caminhão carregado de carnes deixou 2 pessoas do automóvel feridas. O motorista não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O outro passageiro teve ferimentos leves. Segundo informações da PRF, foi realizado o teste do bafômetro no condutor do caminhão e o resultado mostrou que o mesmo não havia ingerido bebidas alcoólicas. E um homem acusado de cometer 7 crimes de furtos e arrombamentos contra o patrimônio público foi detido nesta quarta-feira em Camaquã. A prisão preventiva ocorreu no bairro Bom Sucesso, após identificar o progresso de delitos do acusado nos últimos meses. Segundo informações da Polícia Civil, o homem ainda possui 22 antecedentes criminais pelo mesmo crime. Possivelmente, após a realização dos trâmites legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Camaquã. A ação foi cumprida pela Delegacia de Polícia aqui do município. Na imagem que foi divulgada pela polícia, mostra uma viatura em frente à unidade de pronto atendimento à UPA, localizada no bairro Viegas. A identificação do criminoso não foi divulgada, mas informações voluntárias podem ajudar no trabalho da Polícia Civil, através do 197.
E um homem morreu eletrocutado no final da tarde de ontem em um acidente de trabalho aqui em Camaquã. O fato ocorreu na estrada Granja Neto. As informações obtidas pela reportagem da Rádio Acústica FM dão conta de que ele trabalhava com um poste de concreto que acabou encostando numa rede elétrica. Uma descarga acabou acertando o trabalhador, que não resistiu e morreu. A vítima foi identificada como Luiz Antônio Bom, conhecido popularmente como Socó. Ele tinha 54 anos, deixa a esposa e 3 filhos. O corpo foi encaminhado ao posto médico legal de Pelotas, onde passou por procedimentos rotineiros. A previsão é de que o corpo seja liberado. A previsão, é que o corpo tenha sido liberado na manhã de hoje, quando será então realizado, quando foi realizado, o translado para a cidade aqui de Camaquã. O velório acontece na Capela A da Funerária Camaquense e o sepultamento está previsto para as 17h30 de hoje no cemitério Bom Pastor. Agora são 12h12 e essas foram as informações do nosso bloco policial de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12h12. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Filezinho Sassami Agrosul 700 gramas, 12,39. Nata Languiru 300 gramas, 5,79. Petit Suíce Danoninho 320 gramas, 6,49. Ofertas disponíveis até domingo, dia 17 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. Garrafa térmica 1 litro Mor por R$ 24,90. Jarra elétrica in inox por R$ 89,00. Copo de vidro jogo com 6 unidades, só R$ 12,90. E para economizar na conta da luz, a Sulpar tem lâmpada de LED 4,7 watts por R$ 5,90. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. O câncer de pele responde por 1/3 dos casos da doença e é o mais frequente no Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e a principal causa é exposição excessiva ao sol. Ao perceber manchas que coçam, descascam ou sangram, sinais ou pintas que mudam de forma ou cor, feridas que não cicatrizam ou qualquer outra anormalidade na pele, procure um especialista. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Atenção, produtores rurais de toda a região. Não venda seu tabaco antes de vir negociar com o gringo na Tabacos de Itália em Cerro Grande do Sul. Compra aberta a partir de 15 de novembro, com pagamento à vista e a prazo. Informações no telefone 51-3675-1126. Tabacos de Itália. O melhor negócio é aqui.
Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 999847043 ou 36714342. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Há 32 anos atuando no ramo imobiliário em Camaquã e região, a Meta Imóveis está se modernizando e com um novo prédio, em mesmo endereço, para proporcionar aos clientes e amigos um espaço mais amplo e confortável. Profissionais capacitados e aptos para um bom atendimento, seja na venda ou locação. Venha nos visitar. O imóvel dos seus sonhos está na Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou siga a Meta Imóveis nas redes sociais. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanete, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 18 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje, trazendo muito mais informação para o seu início de tarde. E a partir da próxima segunda-feira, em Camaquã e no restante do estado, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em atividades de alto risco de contágio do coronavírus, como competições esportivas e festas. A norma valerá tanto para profissionais que trabalham no local, quanto para o público em geral. Os novos protocolos estão vigentes desde o início de outubro, mas o governo do estado estipulou um período de transição até o dia 17, para garantir uma melhor organização por parte dos estabelecimentos envolvidos. A obrigatoriedade da comprovação vacinal foi apresentada pelo governador Eduardo Leite em 30 de setembro, em transmissão ao vivo nas redes sociais, junto a outras flexibilizações nas normas de segurança vigentes até então, durante a pandemia da Covid-19. A apresentação do comprovante de imunização seguirá um cronograma de idade, de acordo com o avanço da campanha de vacinação no estado. 40 anos ou mais, esquema vacinal completo com 2 doses ou dose única. 30 a 39 anos, primeira dose ou dose única até 31 de outubro e esquema vacinal completo até 1º de novembro. De 18 anos a 29 anos, primeira dose ou dose única até 30 de novembro e esquema vacinal completo a partir do dia 1º de dezembro. Valerá como comprovante de vacinação o certificado emitido pelo aplicativo Conect SUS ou por outro meio, como caderneta ou cartão de vacinação emitido pela Secretaria Estadual da Saúde ou um outro órgão governamental. E o IBGE apresentou dados sobre a saúde física e mental dos estudantes durante a pandemia. E a Fabiane Moreira nos conta esses detalhes. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pelo deputado Ayrton Lima, do PL, ouviu nesta quarta-feira, 13 de outubro, em Assuntos Gerais, o pesquisador Marco Antônio Andreazzi, que é doutor em saúde coletiva pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. O convidado apresentou uma pesquisa do IBGE sobre os hábitos de estudantes brasileiros. A pesquisa envolveu 187.900 estudantes em 4.361 escolas em 1.200
288 municípios. A investigação concluiu que 48,4% nunca ou raramente consomem alimentação escolar. Entre os alimentos mais oferecidos nas cantinas estão os refrigerantes e salgados industrializados. Apenas 2,7% não consomem alimentos ultraprocessados. Em relação à saúde, mais da metade dos estudantes passam mais de 3 horas diárias sentados e somente 30% dos alunos gaúchos são fisicamente ativos. A pesquisa também apontou um percentual significativo de adolescentes com 13 anos ou menos que fumaram cigarro pela primeira vez. O narguilé, que é proibido para menores de idade, tem grande utilização. Outro dado apresentado indica que 35,4% dos brasileiros de 13 a 17 anos já tiveram relação sexual alguma vez. A pesquisa também investigou o uso de álcool e drogas ilícitas, o uso da pílula do dia seguinte, uso de camisinha, gravidez na adolescência, uso do cinto de segurança, além de outros hábitos nas áreas de alimentação, atividade física, saneamento básico, higiene, segurança e políticas de saúde. Além do presidente, presentes à apresentação, os deputados Faisal Caram, do PSDB, Clair Kuhn, do MDB e Luciana Genro, do PSOL. Da Assembleia Legislativa, Fabiane Moreira. Obrigada, Fabiane. Primavera, verão, Pompeia. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E o plenário da Câmara aprovou na noite de ontem um projeto de lei que estabelece um valor fixo para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis. A proposta foi aprovada por 392 votos a favor, 71 contra e 2 abstenções. O texto agora segue para análise do Senado. E quem vai nos contar os detalhes é o Leno Falck. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que muda o cálculo da tributação sobre combustíveis. Segundo o texto, o ICMS relativo ao óleo diesel, ao etanol hidratado e à gasolina terá um valor fixo, que não esteja sujeito a flutuações constantes como ocorre atualmente. A proposta determina que o valor cobrado em cada estado será calculado com base no preço médio dos 2 anos anteriores. A matéria agora segue para o Senado Federal. O relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, justificou a importância do texto aprovado. Os tributos federais e estaduais respondem por cerca de 40,7% do preço da gasolina. Portanto, independentemente das discussões sobre a política de preço praticada pela Petrobras, não há como negar que a carga tributária é decisiva para o elevado custo dos combustíveis. O grande mérito das proposições em análise é recorrer à tributação nacional e economicamente eficiente para possibilitar a estabilização ou a redução dos preços desses produtos. Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acredita que somente essa medida não será suficiente. Ele cobrou mais ações econômicas do governo para o controle dos preços dos combustíveis do Brasil. Nós precisamos também trabalhar a política econômica do governo federal, principalmente a política cambial. Eu vejo que a política cambial exercida pelo Paulo Guedes não é a correta. Nós estamos desvalorizando a moeda brasileira e essa desvalorização diminui o poder de compra do brasileiro. Nós somos grandes produtores de petróleo, senhor presidente, mas a Petrobras não investe, não faz investimento na construção de refinarias. Por meio de nota, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal afirmou que o projeto vai desfalcar em 24 bilhões as finanças estaduais, o que significa reduzir também em 6 bilhões as finanças municipais. Segundo o Concefaz, não haverá qualquer efeito sobre o preço dos combustíveis. Isso porque a medida está incidindo somente sobre uma parte dos componentes, já que os demais fatores vão continuar dependentes do elemento causal do preço. O comitê acredita que sem a reforma da política de preços da Petrobras, não há solução à vista para essa questão. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. Obrigada, Leno. E agora nós vamos saber os detalhes do governo do estado que assinou um contrato de venda da CE Transmissão para a CPFL Energia. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton.
Muito boa tarde, Camila. Pois é, o governo do Rio Grande do Sul assinou na manhã desta quinta-feira o contrato de venda da Companhia Estadual de Energia Elétrica Transmissão para a CPFL Energia. A empresa já havia apresentado uma proposta de 2.670 bilhões de reais, o que representa um ágio de 57%. O valor inicial estabelecido pelo Piratini era de 1.7 bilhões de reais. A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio Piratini, com as presenças do governador Eduardo Leite, do presidente da CET e do Grupo CE, Marco Soligo, e do presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella. O governador Eduardo Leite voltou a defender a privatização da estatal. Vamos ouvi-lo. Não nos cabe, portanto, aqui julgar a existência de uma companhia estatal de energia criada em outro contexto histórico com os olhos de hoje. Mas nos cabe, sim, perceber que os tempos mudaram e que nos tempos atuais é mais interessante, do ponto de vista do interesse público, que o Estado diga o que quer, mas deixe a operação com o setor privado, que é mais ágil, tem mais capacidade de se financiar, de fazer os investimentos, de atualizar-se tecnologicamente, para garantir que esses investimentos deem vazão, deem espaço para o crescimento econômico que é demandado por todos. Este é o verdadeiro interesse da sociedade. Já o presidente da CPFL, Gustavo Estrella, ressaltou a necessidade de investimentos no setor, tendo em vista que o Brasil vive uma crise hídrica. Vamos ouvi-lo. A gente vive hoje um período de escassez hídrica e a expansão da malha de transmissão é fundamental para garantir a segurança no suprimento de energia elétrica no Brasil. A malha de transmissão mais do que dobrou nos últimos 20 anos. A gente tinha pouco mais de 70 mil quilômetros de linha em 2001. Hoje são mais de 145 mil quilômetros. E precisa continuar crescendo. A gente tem uma expectativa de expansão não só de consumo, mas de oferta de energia já no curto prazo. Fundamental que a gente também tenha a expansão da malha de transmissão. A empresa CET investiu nos últimos 3 anos uma média de 95 milhões de reais. Em 5 anos, esse número vai saltar para 1,5 bilhão de reais, segundo Estrella. O braço de transmissão da CE foi arrematado em 16 de julho pela empresa durante um leilão realizado na B3, a Bolsa de Valores em São Paulo. Apesar da CPFL ter oferecido um valor de ágio significativo, a oferta ainda ficou abaixo dos 3 bilhões projetados por integrantes do governo Eduardo Leite. Camila, uma privatização aí que é um dos principais projetos aí do governador Eduardo Leite, de tentar trazer mais investimentos para o setor de energia que vive uma crise no Brasil, né? Agora vamos ver se o serviço vai ser de qualidade, né? Para quem mais interessa, que é a população lá na ponta, né? Exatamente, Ayrton. A gente fica aguardando, então, os resultados desse serviço no consumidor final, né? Que somos nós, que pagamos a nossa conta de energia todo santo mês. E tá complicado, né, Ayrton? Exatamente. E o Brasil precisa fazer uma reflexão, né, Camila, de apostar em energias limpas, né? A gente tem exemplos aqui no litoral gaúcho, no interior gaúcho, de que estão apostando principalmente na energia solar, né? Eu tenho feito um trabalho aí especial, que em breve a gente vai divulgar, né? Sobre esse tema, e o Brasil como um todo tem que pensar em energia limpa, em outras fontes de energia, tendo em vista que as chuvas estão cada vez mais escassas em alguns locais do país, né? Algumas regiões, né? E investir também pensando na questão do meio ambiente, que é fundamental também, né? Com toda certeza, Ayrton. Além de produzir uma energia limpa, é lógico que, por enquanto, a gente tem também que ficar atento a dicas, né, de como a gente consegue diminuir um pouco os gastos, consegue economizar um pouco na energia elétrica dentro da nossa própria casa ou empresa, enfim. Mas a gente realmente fica na expectativa de que o nosso futuro nos guarde um pouco mais de tranquilidade em relação à energia.
Exatamente, né? E os governos tentarem investir nessa energia limpa, a questão da linha branca, né? Que investir, proporcionar à população comprar equipamentos que economizem energia também, né? Isso é uma ideia aí, né? Com toda certeza, Ayrton. Muito obrigada, então, pelas tuas informações por enquanto. Logo a gente retorna, então, para falar um pouco mais de energia sustentável contigo com uma reportagem especial. Mais para frente aí eu trago ao longo desse mês. Bacana, show de bola. Ayrton, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para ti. Um grande abraço a todos aí. Um abraço. Esse foi o repórter Ayrton Lemos trazendo informações direto de Porto Alegre. E você sabia que o câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas, por exemplo? Então, ao perceber qualquer sintoma, procure uma especialista. A doutora Beatriz Ribeiro Barbosa atende em consultório localizado na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501. E agora o nosso assunto é vacinação, porque a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Camaquã anunciou um novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 para a aplicação da segunda dose antecipada. A imunização ocorre no Centro de Imunização Viegas e o restante das doses continuam sendo aplicadas conforme os cronogramas anteriores. Portanto, para a primeira dose, pessoas com 18 anos ou mais podem receber a primeira aplicação do imunizante Coronavac e pessoas de 12 anos ou mais podem receber a primeira aplicação do imunizante da Pfizer. Já a segunda dose antecipada, de acordo com o novo cronograma divulgado, ocorre da seguinte maneira. Pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca até o dia 25 de julho podem receber a segunda dose antecipada. Pessoas que receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer até o dia 20 de agosto podem receber a segunda dose antecipada. E já quem recebeu a primeira dose da Coronavac deve seguir a data pré-agendada no cartão de vacinação. A terceira dose segue sendo aplicada para profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. E a dose adicional segue sendo aplicada em pessoas com imunossupressão após 28 dias da segunda aplicação. As aplicações podem ser recebidas da seguinte maneira. De segunda até sexta-feira, a vacinação acontece das 8h30 até as 11h30 da manhã e do meio-dia até as 4h30 da tarde, ou seja, no turno da manhã e também no turno da tarde. Já nas terças e quintas-feiras, que é o caso de hoje, a imunização se estende também no turno da noite, das 17 horas até as 20 horas. E trabalhadores informais nascidos em agosto podem sacar nesta quinta-feira a sexta parcela do novo auxílio emergencial. Podem sacar também as pessoas inscritas no CadÚnico, nascidas no mesmo mês. Um total de mais de 45 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados com essa rodada do auxílio emergencial. O benefício está sendo pago somente para quem recebia o auxílio em dezembro do ano passado. E os valores podem chegar até R$ 375, dependendo da família. Exame para Covid-19, teste antígeno com resultado imediato é no Laboratório Albuquerque. Agende o seu exame sem custo adicional pelo telefone 3671-2987. A Frente Parlamentar quer a criação de um hospital para atender 3 regiões do Rio Grande do Sul. Quem vai nos contar esses detalhes é o Christian Costa. A Assembleia Legislativa instala a Frente Parlamentar em apoio à criação do Hospital Regional Federal Vale dos Sinos, Paranhana e Serra. A proposta partiu do deputado Elisandro Sabino, do PTB. Ele explica que o objetivo é reunir esforços de diferentes esferas em busca de recursos para a construção e custeio do hospital. De acordo com Sabino, a instituição de saúde deve atender mais de 1 milhão de pessoas nas 3 regiões. O que preocupa a toda a sociedade, em especial aos gestores públicos, é a grande dificuldade de atendimento na média e alta complexidade, principalmente quando consideramos o número de mandados judiciais, determinando transferências imediatas por conta da longa espera dos pacientes nas filas.
Precisamos pensar em conjunto soluções para essa demanda, com novos leitos, para aumentar a capacidade de atendimento nesta questão. O presidente da Assembleia, o deputado Gabriel Souza, do MDB, lembra que a criação de novos hospitais ganha mais importância em função do período pós-pandemia do coronavírus. Não apenas pelo impacto direto, pelo lamentável número expressivo de mortes pelo coronavírus no Brasil, mas também pelos pacientes que não têm coronavírus e que não tiveram seu atendimento obtido durante a pandemia por motivos óbvios. Então, quando a gente fala na área da saúde, no período que se seguirá após a pandemia, certamente nós vamos precisar de reforço da rede hospitalar do Estado e no país. Os representantes de alguns municípios que vão ser beneficiados relataram as dificuldades em relação a recursos para investir em saúde. Ainda segundo eles, o desafio é sensibilizar os governos estadual e federal e também os deputados federais e senadores para concretizar o projeto. A agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Obrigada, Christian. Há 32 anos no mercado imobiliário, a Meta Imóveis está com um amplo e moderno ambiente, mas no mesmo endereço, Rua Luiza Maranich, número 810. Visite o site metaimoveis.com.br. E o governo do estado anunciou investimentos de 1,2 bilhão de reais em educação nesta quinta-feira. E nós vamos direto até Porto Alegre, no Palácio Piratini, onde está a repórter Nádia Martins, que nos traz maiores informações sobre esse anúncio. Muito boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. Isso mesmo, o anúncio foi feito às 10h30 da manhã aqui no Palácio Piratini, uma cerimônia que contou com a presença da secretária de Educação, Raquel Teixeira, também algumas diretoras de escolas públicas e também várias pessoas, né? Vários representantes aí da área da educação. Também estava o procurador-geral do estado, Eduardo, e o anúncio foi feito, como o governador destacou, né? Que é o maior anúncio, o maior investimento em educação nos últimos 15 anos. E vai ampliar, vai ser distribuído aí em várias áreas, como tecnologia. Vão colocar também nas escolas públicas que ainda não têm refeitórios, que não tem uma estrutura, né? As escolas públicas que não têm estrutura para receber os alunos que são o futuro do país. Esse investimento vai dar um fôlego aí para a educação pública aqui do Rio Grande do Sul. São várias as escolas contempladas. Vamos ouvir aí então a fala do governador aqui no Palácio Piratini, Camila. Destacar que é um investimento que é feito com planejamento. Então, a gente costuma pensar em investimentos apenas em obra e compra de itens. A gente tem isso também aqui, a gente está fazendo investimento para a estruturação das escolas, obras físicas, tanto aquelas que vão ser lideradas pelo governo diretamente para criar escolas padrão, que devem ser aquelas que vão ser a referência para que ao longo dos próximos anos o Rio Grande do Sul possa buscar o mesmo nível de atendimento em todas as escolas, desde refeitórios, banheiros, espaços de convivência com área coberta para a prática de atividades físicas, tudo isso dentro do conceito que deve ser a escola padrão do Estado, mas também investimentos que vêm pelo dinheiro direto na escola, que a gente está fazendo um aporte extraordinário de 200 milhões de reais. Então é um dinheiro que vai direto aos diretores para que as equipes diretivas possam atacar problemas de forma emergencial, de problemas de rede elétrica, hidráulico, problemas de aberturas, um muro que precisa refazer, enfim, o que for mais necessário na escola, com esse dinheiro direto na escola. Mas, além disso, formação de professores, né? A gente vive um momento já de dificuldades anterior à pandemia, pela mudança que a tecnologia impõe nas relações de ensino e aprendizagem, que exige uma requalificação, uma recapacitação de professores, e a pandemia agravou isso. Então a gente está com um investimento forte também em a formação dos professores, tanto com os cursos propriamente ditos, quanto com as bolsas que vão ser disponibilizadas para cerca de 30 mil professores serem... Destacar que é um investimento... Os projetos prioritários, né,
anunciados aqui, eles vão entrar em vigor no final deste ano, né? E em 2022, a secretária da Educação, a Raquel Teixeira, questionada, né, pela equipe da reportagem da Acústica sobre a grandiosidade desse investimento, né, em tempos de pandemia, investir nos jovens que são o futuro do país, ela respondeu que o investimento é tão grandioso quanto os jovens, né, e a educação, ainda mais em tempos de pandemia. Vamos ouvir então a secretária da Educação, Raquel Teixeira, Camila. Extremamente importante. E no momento em que a gente está, aos poucos, saindo de uma pandemia que afetou profundamente a aprendizagem dos alunos, esse investimento resgata as perdas maiores, que são as perdas de aprendizagem, perda de saúde mental. Hoje a gente sabe que o número de anos que o aluno tem, né, que frequenta a escola, determina a renda futura dele. Então a educação, além do aspecto da plenitude como ser humano, é aquilo que garante a inserção produtiva na sociedade, e esses investimentos são do tamanho do desafio que a gente tem, que é muito grande. Então, é contigo aí, Camila. Esse foi o anúncio aí, essa foi a fala da secretária da Educação do Estado, Raquel Teixeira, sobre o anúncio de 1 bilhão e 200 reais na educação, que entra agora no final de 2021. Alguns projetos, inclusive, já estão em andamento, e a tendência é aumentar cada vez mais em 2022 e ampliar esse investimento aí para todas as áreas de infraestrutura de tecnologia, inovação e também refeitórios, para que as crianças das escolas públicas tenham um melhor acolhimento ao chegarem na escola. Pois é, Nádia, me chamou a atenção que dentro da fala do governador Eduardo Leite, da situação do programa Avançar na Educação, ele falou que ainda prevê a criação de escolas padrão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Segundo ele, serão 56 locais, né? Ele falou que serão instituições com investimento maior e que abrigarão, então, projetos considerados de ponta. A gente fica, então, na expectativa realmente do avanço da educação, que tem que ter uma retomada com um pouco mais de investimento, né, Nádia? Pós-pandemia, digamos assim. Lógico que a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, mas realmente é hora da educação respirar, criar um fôlego, assim como a gente traz todos os dias aqui dentro do Jornal da Acústica a questão econômica, a educação anda junto, né, Nádia? Com certeza, Camila. E inclusive na fala do governador durante a coletiva, ele mencionou um programa que busca fazer o ensino médio integrado, né? Para que os jovens fiquem mais tempo na escola e evite, né, a evasão escolar que a gente vê num número tão grande, né? Principalmente aqui no Brasil, que os jovens desistem de estudar para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa por causa que ou falta estrutura ou porque precisam ajudar os pais, e aí vai ser tipo uma bolsa. Inclusive eles não anunciaram ainda, porque esse anúncio vai ser feito acho que o dia 25, eles comentaram isso na coletiva, que como que vai funcionar essa bolsa integrada aí para os jovens evitarem a evasão escolar, né, o abandono escolar aí no ensino médio. Eles vão fazer um anúncio um pouco mais detalhado, mas eles já deixaram bem explícito que o Avançar na Educação tem a vertente do Aprende Mais, que realmente é esse programa, que é um projeto de recuperação e aceleração na aprendizagem, que é o pilar do programa que irá ficar com a maior parte desses recursos anunciados, um montante de 637 milhões e 200 mil reais. Que bom, né, Nádia? É o governo do estado se preocupando em investir na educação, que realmente é a única forma do nosso país andar para frente. Nádia, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade ainda sobre os desdobramentos dessa coletiva, tu nos traz dentro do jornal durante a programação. Bom trabalho para ti. Obrigada, Camila, para todos nós. Muito obrigada, até mais. Agora são 12:45, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você bem informado até na hora do almoço. Jornal da Acústica. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:44. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion.
Você faz, você aprende. Aprenda a falar inglês e ganhe tempo. KNN, inglês em menos tempo. Fale rápido, em pouco tempo. KNN pra falar e conversar. KNN, inglês e espanhol é fácil de aprender. É só matricular e começar a falar. KNN, inglês em menos tempo. Keep talking. Come on. Keep talking. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet. Provedor de internet, Camaquanet. Agilidade no atendimento, não tem comparação. Camaquanet é a melhor opção. Camaquanet é a melhor opção. Em novo endereço, conheça a nova loja mais ampla e moderna. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone WhatsApp 36719999. Camaquanet, conexão com você. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos e oncológicos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Afubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 48 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta quinta-feira. E os brasileiros que precisaram substituir o botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, para cozinhar na semana passada, tiveram que desembolsar, em média, R$ 98,67, de acordo com dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor corresponde a 8,97% do salário mínimo, que atualmente é R$ 1.100.
e equivale ao maior percentual em comparação com o piso da remuneração oferecida aos trabalhadores desde o início de 2008, segundo informações compiladas pelo site Observatório Social da Petrobras. Conforme os levantamentos, houve uma tendência de queda da proporção entre o GLP e o salário mínimo ao longo da maior parte do século, interrompida entre os anos de 2015, quando o botijão de gás chegou a representar 5,7% da remuneração mínima. E agora são 12h50 e o Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanete, Pompeia, Laboratório Albuquerque, Meta Imóveis, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Até amanhã. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Faz 29 graus. Um acidente envolvendo um carro e um caminhão no início dessa manhã provocou um longo congestionamento na BR-290 na saída da capital. 7 horas após a ocorrência, o trânsito segue com problemas no trecho. Foi retirado o caminhão envolvido no acidente da BR-290 no quilômetro 102, na ponte sobre o rio Jacuí. Segue lentidão no sentido capital interior. Agora, são cerca de 4 quilômetros, afetando principalmente quem acessa pela nova ponte do Guaíba. O caminhão colidiu em um Santana por volta das 6 horas da manhã. O carro foi prensado contra o guardil da ponte, quase caiu. O motorista do carro, um homem de 56 anos, ficou preso às ferragens e foi levado ao hospital. No caminhão, ninguém se feriu. Como houve vazamento de combustível, a faixa da direita está com serragem para a retirada do óleo. Motoristas devem ter atenção. No sentido contrário da BR-290, o trânsito flui normalmente. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. O motorista de uma caminhonete Hilux morreu em acidente na BR-386 em Canoas nessa manhã. O veículo que ele dirigia colidiu em um caminhão por volta das 7 horas. A colisão aconteceu no sentido capital interior. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado com carne cruzava a rodovia e foi atingido na lateral pela caminhonete com placas de Triunfo. O motorista da Hilux, um homem de 69 anos, morreu no local. Ele era o único ocupante do veículo. No caminhão, ninguém se feriu. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 29 graus em Porto Alegre, 25 em Caxias do Sul, 26 em Santa Maria, 28 em Pelotas e 24 em Rio Grande. A quinta-feira terá sol e muitas nuvens na maioria das regiões no Rio Grande do Sul. O avanço de uma frente fria provoca pancadas de chuva no norte e no noroeste entre a tarde e a noite, além do aumento da nebulosidade nas outras áreas. O dia será quente, abafado, com máxima de 32 graus nas regiões central e metropolitana. Enquanto varejo e indústria recuaram, um setor da economia cresceu em agosto, o de serviços. O avanço foi de 0,5% na média nacional e de 4,2% no Rio Grande do Sul. O estado teve o segundo melhor desempenho do país no mês do setor, que é o grande empregador e que também mais pesa no PIB. Ele engloba, por exemplo, hotelaria, estabelecimentos de alimentação e transporte de passageiros. Com o crescimento sobre julho, os serviços atingiram em agosto o maior patamar desde dezembro de 2017. No acumulado de 12 meses, a alta é de 3,8%. Ainda nesta edição, senador Renan Calheiros confirma a apresentação de relatório da CPI da Covid na próxima terça e diz que irá indiciar o presidente Jair Bolsonaro. Ministério Público de São Paulo ouve pela primeira vez pacientes que usaram o chamado kit Covid da Prevent Senior. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, afirmou hoje que vai propor o indiciamento de mais de 40 pessoas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre elas, o presidente Jair Bolsonaro por omissão no combate à pandemia. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o senador confirmou que vai propor que sejam indiciados o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o líder do governo, Ricardo Barros, e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Nós demonstramos e comprovamos que muitas dessas 600 mil mortes eram evitáveis, né? E elas não foram evitadas. Ou seja, na prática, o presidente deixou de cumprir o seu dever, se omitiu. Então, ele tem que, sim, que ser responsabilizado por esse morticínio. Na segunda-feira, os senadores ainda irão ouvir o médico Carlos Carvalho e familiares de vítimas da Covid-19. A apresentação do relatório final da CPI será na próxima terça. Conforme o relator, os investigados vão ser indiciados por crimes comuns contra a saúde pública e a vida, por crimes contra a humanidade e por crime de responsabilidade. O Ministério Público de São Paulo começa a ouvir a partir de hoje pacientes que usaram o chamado kit Covid fornecido pela Prevent Senior. É a primeira vez que essas pessoas vão poder dar as versões delas sobre terem recebido os medicamentos do chamado tratamento precoce, que não possui eficácia contra o coronavírus. Houve pacientes que tiveram complicações de saúde e outros que morreram após o uso. Diretores e médicos da Prevent Senior são investigados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil por fornecerem o kit. Eles são suspeitos de terem cometido ao menos 3 crimes contra as vítimas: homicídio, falsidade ideológica e omissão na notificação de doença obrigatória às autoridades. Após as denúncias apresentadas na CPI da Covid no Senado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar instaurou uma direção técnica na operadora de saúde Prevent Senior. Trata-se de uma pessoa designada pelo órgão para acompanhar as atividades da operadora e pedir informações mais aprofundadas sobre o atendimento aos beneficiários. O nome escolhido foi o de Daniela Kinoshita Ota, consultora em saúde, que já atuou como diretora técnica entre 2013 e 2019. Todo mês, ela fará relatórios sobre a Prevent Senior para a ANS. Denúncias entregues à CPI apontam que a operadora testou em pacientes remédios ineficazes para a Covid e omitiu a doença em prontuários e atestados de óbito. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Céu nublado nesse momento em Porto Alegre, temperatura elevada de 29 graus, 12 horas e 57 minutos. Em uma semana, o preço da gasolina subiu até 20 centavos em Porto Alegre. Levantamento da reportagem da Rádio Gaúcha encontrou o valor do litro custando até R$ 6,79. Na quinta-feira da semana passada, um dia depois da Petrobras anunciar reajuste nas refinarias de todo o país, o valor mais alto do litro da gasolina comum era de R$ 6,59 em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, o preço subiu em até 20 centavos em alguns locais, chegando a R$ 6,79. Já na Zona Norte, um dos estabelecimentos comerciais estava vendendo o produto, mas somente à vista em dinheiro, a R$ 6,29. A reportagem da Rádio Gaúcha realiza nos últimos meses um levantamento sempre com os mesmos 16 postos espalhados pela cidade. Deste total, 9 aumentaram os valores em 7 dias, outros 6 mantiveram e um até diminuiu o preço para R$ 6,56, diminuiu 3 centavos. Os preços mais encontrados ficaram entre R$ 6,56 e R$ 6,59. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Faltando pouco mais de um mês para o início do júri do caso da Boate Kiss, marcado para 1º de dezembro, a reportagem da Rádio Gaúcha teve acesso aos materiais apreendidos ao longo do caso, que estarão à disposição da defesa e da acusação. São 9 caixas e 20 sacos plásticos com uma série de itens. Pelo menos 2 desses itens devem ser explorados no júri: um fogo de artifício e parte da espuma acústica usada na boate, além das comandas
comandas, pulseiras de acesso e de restos de piso em outra caixa ao que restou do revestimento em gesso da estrutura interna do local. O julgamento prevê o depoimento de 30 testemunhas e dos 4 réus. O júri ocorrerá no auditório do Foro Central de Porto Alegre, com a participação de cerca de 200 pessoas e transmissão em vídeo. Em instantes, CPFL Energia assume controle do setor de transmissão da CE. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. As obras de duplicação da BR-116 no sul do estado perderam 12 milhões de reais para a construção das novas pontes do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. O remanejo dos recursos foi anunciado pela União. Neste mês, a duplicação da rodovia federal completa 10 anos. E a CPFL Energias assumiu oficialmente o controle do braço de transmissão da CE, a CET. A assinatura do contrato foi realizada em cerimônia no Palácio Piratini. A empresa arrematou a estatal gaúcha em leilão realizado em julho por mais de 2,5 bilhões de reais. O grupo pretende investir 1,5 bilhão de reais na nova operação nos próximos 5 anos. A CPFL também é responsável por 77% do suprimento de energia no estado, com distribuição através da RGE. O próximo passo do governo do estado é a privatização da geradora de energia da CE, a CEG. O edital deve ser publicado até o fim deste ano. Na próxima semana está marcado para acontecer o leilão da Sulgás. A terceira estatal a ser privatizada nesse ano pelo governo gaúcho terá preço mínimo de 927 milhões e 800 mil reais. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 1h01. A Fubra, clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Bazar